Imagina se ninguém tivesse tentado. Se as pequenas e grandes ideias só ficassem no papel ou na garagem. Já imaginou se ninguém desafiasse o impossível? Agora, mais do que nunca, é hora de arriscar, de tentar de novo, tentar o novo, se reinventar e empreender com força. Quer abrir seu primeiro negócio no meio da crise? Já imaginou que dá para vender online sem nem mesmo ter um computador? Já sei, quer um help para dominar as finanças da sua empresa, né? Chega mais! Consultoria para criar um sistema de delivery? Aqui tem gente que sabe. Quer estudar, mas está sem tempo? Aqui tem conteúdo digital para todo tipo de negócio. Tudo o que você precisa para enfrentarmos juntos esse momento. Vem pra cá, acesse sebrae.mg. Aqui tem tudo o que você precisa. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Viu que não basta apenas ter potencial? É preciso estruturar a exploração responsável do meio ambiente para o turismo. E é por isso que o Sebrae Minas atua em integração com a sociedade civil, o poder público e o empresariado de todo o estado. Pensando em áreas naturais, será que Minas Gerais tem potencial para o turismo rural? E como será que este nicho está sendo tratado? Para abordar o tema, o Sebrae Minas apresenta o painel Turismo Cultural e Rural, a mineiridade como fortalecimento do turismo rural e cultural no estado. O painel será moderado por Regina Morim, especialista em turismo do Sebrae Paraíba, e contará com a participação de Jussara Rocha, coordenadora de projetos na Raízes Desenvolvimento Sustentável, e Andréia Roque, CEO da Brasil Rural. Convidamos, então, a moderadora Regina Morim para iniciar o painel. Bem-vindos ao Check-in Minas, um evento que tem o propósito de vender Minas Gerais para os mineiros. Divulgar os pequenos negócios atendidos pelo Sebrae Minas e levar debates e ideias das temáticas de inovação e experiência para o empresariado. Parabéns, Sebrae Minas, por esse grandioso evento. Agradeço por estar como mediadora do painel Turismo Cultural e Rural, a mineiridade como fortalecimento do turismo rural e cultural no estado. Debaterão sobre este tema Jussara Rocha, da empresa Raízes Desenvolvimento Sustentável. Ela é mineira de Belo Horizonte, historiadora, especialista em governança em rede de desenvolvimento territorial, consultora de estratégias de produtos e experiências, integrando cultura e realidade. Há 30 anos, desenvolve projetos com organizações nacionais e com organizações turísticas de Cabo Verde, Portugal, Espanha e Uruguai, bem como organizações do terceiro setor relacionadas ao turismo, cultura e desenvolvimento territorial. Tem 25 anos dedicados ao turismo rural e à cultura. Andréia Roque é da empresa Brasil Rural. É engenheira agrônoma com experiência em gestão de projetos estratégicos. É consultora na área de turismo rural e sustentabilidade, e também áreas protegidas e fortalecimento institucional. Sócia proprietária da operadora de experiências rurais, equestres e naturais. Coordena o Instituto Brasil Rural, autora de livros e artigos de publicações em jornais, revistas e mídias especializadas sobre o tema mentora de startups e negócios rurais turísticos e socioambientais. Com vocês, a painelista Jussara Rocha.
Bom dia, aliás, boa tarde. Obrigada, Regina, aí pela sua abertura. Queria agradecer ao Sebrae o convite para esse evento, né? Acho que falar de turismo é sempre, em primeiro lugar, uma alegria, principalmente falar de turismo rural e cultura, né? Que é uma experiência a vida inteira de integrar cultura e ruralidade, e principalmente por ser um convite do Sebrae, onde eu estou junto aqui com a Regina e com a Andréia, e só quero complementar o que a Regina trouxe aí da minha bio, né? Eu tenho muita satisfação porque eu fui 14 anos pertencente a essa entidade aqui em Minas, e foi nela que eu comecei a desenvolver todo o meu amor e a minha paixão pelo turismo rural. Então, e a partir daí eu nunca mais parei de estudar, acompanhar, desenvolver, por isso são muitos anos aí dedicados, então o Sebrae sempre está no meu coração por conta disso, né? Falar de mineiridade como fortalecimento do turismo rural e cultural é um excelente desafio, né? Porque eu vou trazer aqui, nesse tempo que eu tenho de fala com vocês, algumas provocações, alguns conceitos. Eu sei que a Andréia, depois de mim, vai trazer muita coisa interessante, né? Nós sabemos que o ano que vem a OMT já declarou 2021 um ano do turismo rural, então a gente vai ter amplas possibilidades, né? É um trabalho que começou com muito orgulho, quando eu comecei com o Sebrae, né, foi na década de 90, final da década de 90, a gente começou, eu antes um pouco, a estudar, a ver as possibilidades pelo mundo, e a mineiridade é o centro, né, o cerne desse segmento que a gente chama de turismo rural, né? E dentro disso tem muita coisa, né? O turismo rural ele foi sendo visto, e ele é visto cada vez mais como uma forma, né? É um segmento, assim como todos os outros, que a gente olha com fins de planejamento e gestão, mas a gente sabe que ali dentro tem muita coisa. Então, pode passar para mim. E aí a mineiridade é a questão central, como eu falei, né? O que é Minas Gerais? Né? Nós estamos falando para mineiros, né? O que é Minas? Nós temos duas palavrinhas super emblemáticas aí, Minas e Gerais. A gente é mineiro, a gente é geraizeiro, a gente carrega dentro da gente muita essência, né? E aí muitas vezes a gente ouve aí os poemas falando de Minas, e essa frase tão clássica que Minas são muitas, de Carlos Drummond de Andrade, e a gente sabe que é isso, né? Eu tive também a grata satisfação de passar, né, da esfera privada para a pública e para órgãos de fomento como o Sebrae, e a gente transitando nesse meio, sempre falando de turismo, a gente vê a importância da interseção e da interpretação, né, do destino Minas, do ponto de vista da gestão pública, do ponto de vista da iniciativa privada, do empreendedor e da grande rede de apoiadores que cabe dentro da atividade do turismo, e sem essa rede a gente não consegue dar sustentação à atividade, né? Então, Minas é isso, é um conjunto grande, muito grande de ativos, de potenciais, de riquezas, mas que muitas vezes, quando você está na esfera, por exemplo, pública, você quer, ou em qualquer esfera, você quer definir o que é Minas Gerais. Minas é tudo, cabe tudo, né? Muitas vezes tudo e nada se confundem, mas é isso, Minas realmente são muitas facetas, né? A gente transita aí no universo desde o nascimento, a gente tem um DNA social muito arraigado com o DNA social deste país, né? Desde o seu descobrimento. Então, a gente traz nessa essência história que se transborda o tempo todo num espírito, né? Um jeito de ser, né? Que carrega uma vastidão imensa do tamanho do seu território, né? E do tamanho da sua grande população, aí de quase 20 milhões de habitantes, né? Com seus 853 municípios, com suas regiões que são tão diferentes entre si, mas que vão trazendo para a gente uma costura e um DNA que vai se transformando o tempo todo naquilo que a gente é, na nossa essência, e isso se transforma na nossa cultura, né? Aquilo que nos molda, que nos fala e que nos revela.
Então, eu trouxe aí 3 imagens, porque essas imagens elas são bastante significativas. Quando a gente ia na imagem anterior, né? A gente ia para as feiras, ou quando a gente pergunta o que é Minas Gerais para você? Normalmente vem a gastronomia, mas o quê? O pão de queijo ganha, e as montanhas vêm ganhando cada vez mais uma esfera muito forte, porque 10 maiores picos mais altos do Brasil estão aqui em Minas Gerais. E a cultura, as expressões artísticas e a tradição, e eu trago aqui uma foto do Grupo Corpo, que conta uma história através da expressão, né, da música, da poesia, dos artistas brasileiros, assim como tantos outros artistas mineiros. Isso aí é só uma representação. Pode passar, por favor. E aí eu venho trazendo também quero trazer para vocês o que é Minas, né? ainda nessa vertente de Minas, né? Trazendo a palavra território, porque eu acho que a gente tem que olhar para isso, a gente perde muito essa noção do território, principalmente quando a gente está numa localização geográfica tão grande, tão plural e tão diversa como Minas Gerais, né? Então a gente tem aí, a gente pode ver que é um mapa, esse mapa está vazio, né? É um território delimitado, mas ele tem características, e cada território brasileiro, e o Brasil, com a soma dos territórios, tem uma característica social, antropológica, cultural, que são próprias daquele lugar, que emergem junto com o seu nascimento, com as suas raízes, né? E que vai criando um conjunto relevante de significados, significações e relações. Então, o turismo ele está aí dentro, nesse conjunto, né? E esse turismo que vem tanto da essência rural quanto da essência cultural, está aí dentro desse território, que é um lugar que tem uma origem do latim e que está ligado a pertencer, né? Mas não é um pertencer de terra, um pertencer de propriedade só, é da apropriação do que tem ali dentro. Então, eu queria trazer isso para vocês, para a gente não perder a visão do território, não focar só no segmento, né? Porque o território ele compõe muitas partes, e essas partes se interconectam, e essa interdependência que faz a beleza da segmentação e daquilo que a gente chama de turismo em Minas Gerais. Pode passar, por favor. Eu estou correndo um pouquinho, gente, por conta do tempo, mas depois estou à disposição aí, tá? E aí agora cortou meu mapa, mas tudo bem. Esse é o mapa de Minas, e ele está inteiro recheado de manifestações de patrimônio, de artesanato, de música, de queijo, de religiosidade, de tradições. O estado inteiro é isso, de fazendas, de animais, de culturas. Então, a gente tem, nessa Minas Gerais, esse conjunto de símbolos e significações que fala quem nós somos, né? E isso é muito importante a gente ter em mente, porque nesses tempos de conexão em rede, né, onde a tecnologia avança e ela nos ajuda em muito a conhecer, a desvendar, a descobrir, também a gente pode ter uma tendência a se perder, né? Então, do que fala, do que traz esse lugar do turismo rural e da cultura, e eu falo disso muito junto, meu estudo está sempre ligado a fazer essa engrenagem funcionar bem, porque eu não vejo separação da ruralidade da cultura, né? Eu não vejo separação do espaço onde a gente vive e da lida, do ofício, da genuinidade, e de como a gente pode criar experiências maravilhosas, genuínas, autênticas, sem a gente cair na tendência de reler, mas reler e perder a essência, né? Então, eu trouxe aí o significado de cultura para mim com esse recheio do território mineiro, né? Pode passar, por favor. E aí a gente traz a ruralidade, né? Esse tema da mineiridade como fortalecimento do turismo rural e do turismo cultural, para mim, eu já falo que ele diz tudo, ele já é a essência, a mineiridade, o que nós somos, né? Aquilo que nos revela, o nosso DNA, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de ser, até o nosso jeito mais quietinho, mais desconfiado, até o nosso jeito mais tranquilo de fazer as coisas, né?
Eu lembro que eu comecei a trabalhar turismo rural no sul de Minas, e sul de Minas é uma região onde tem um fluxo paulista muito grande, né? E assim, quando o paulista chega para apreciar Minas, e ele é o maior apreciador de Minas do Brasil, é o fluxo paulista o maior conjunto de pessoas que vêm aqui fazer essa troca rica com a gente, isso é muito bonito. Mas quando era para empreender, o paulista, ele assustava, né? Nossa, mas vocês fazem muito devagar, vão rápido, vamos mais assim, vamos correr. Então, assim, até esse jeito, né? O jeito que a gente o jeito como a gente fala, não significa que é menor nem pior, é o nosso jeito, né? E cada estado tem essa riqueza. Então, na ruralidade, a gente tem também esse conjunto de significativos. O que a nossa terra dá? O que o nosso solo provém? É um estado que é berço de muitos aquíferos de águas de montanhas. É um estado que tem algumas características agrícolas muito fortes. É um estado que é o segundo estado em número de propriedades rurais do Brasil, né? O primeiro é a Bahia, o segundo é Minas Gerais, com 400 mil propriedades rurais. E dentro desse território rural que está dentro do território, está ali todo o arcabouço de uma cultura que também se divide em todos os territórios, nos subterritórios, né? Então, aí dentro tem ruralidade, tem indígena, tem quilombola, e isso tudo faz parte desse caldo cultural, pode passar. Com tudo isso junto, a gente traz o quê? A gente traz uma reflexão para pensar, então, que experiências a gente pode ter que fortalece o turismo rural e o turismo cultural, que a mineiridade traz, que vai fazer com que os turistas estejam aqui, e nós também, como turistas da nossa terra, porque isso é fundamental, né? Não só o que está fora, mas o que está dentro de nós, porque, na verdade, não tem nada fora. Então, olhar para a experiência, como diz o Jorge La Roça, que é um escritor, um filósofo argentino, e ele fala que a experiência é o que nos passa, o que nos toca, o que nos acontece. Não é o que se passa, ou o que acontece, ou o que toca, é aquilo que nos toca, né? É o que acontece com a gente, né? Então, porque a gente pode ter feito uma viagem, a gente pode ter passado por aqui, e muitas coisas aconteceram, né? Coisas que antes a gente não sabia, que a gente até tinha informação, mas não nos tinha tocado, né? Então, aquilo que nos toca, que nos arrebata, que nos emociona, é a experiência que a gente quer que a mineiridade seja a porta, né? Tanto no turismo rural quanto no cultural, mas mais do que isso, na experiência do turista mineiro, que tem na sua essência, no seu bojo, a ruralidade e a cultura, né? E aí permeando todos os outros segmentos, porque há um entrelaço, pode passar, por favor, porque no turismo a gente não vê fronteira, né? Para o turista a gente não tem fronteira. Então, como que a gente traga aqui duas lâminas finais para a gente falar o que é, aí pegando a outra palavrinha-chave dessa palestra, né? Fortalecimento. Como é que a mineiridade fortalece esses setores do turismo rural e do turismo cultural? Primeiro, eu não acredito em turismo, né, cada vez mais que não seja um trabalho em rede, na prática e não só no discurso, né? É ver que na pousada tem uma decoração com artesanato daquele lugar, é ver que a gente tem ali informação das tradições do que acontece naquele lugar, é ver que as receitas que estão sendo servidas à mesa do hóspede estão sendo feitas pela população, por pessoas da localidade, né? É ver que aquele ambiente natural que está ali propicia um olhar para aquelas pessoas, para aquele conjunto de atributos naturais daquele lugar, e que todas as pessoas que vivem e que trabalham com turismo ali estão nessa rede. Não é um fazendo um favor para o outro, é um cooperando e ganhando junto com o outro, né? Então, criar soluções compartilhadas, é criar e não perder a essência, e é criar dentro do processo, né, profissional, né, que estrutura e dá densidade e dá fortalecimento mesmo real a uma atividade que é uma atividade econômica, né, e que vai ser cada vez mais demandada agora, principalmente nesses setores aí, vocês estão ouvindo falar, né, pós-pandemia.
né? É ter o sentido de partilha, eu ganho junto com o outro. Não é olhar só para o meu negócio, para o meu empreendimento e achar que quando eu compro o doce de leite do vizinho, eu estou fazendo um favor para ele, né? E monitorar e fazer do conhecimento cada vez mais um processo de conhecimento para gerar decisões práticas. Por último, e a última mesmo, é só falar que o turista, o viajante, ele quer genuinidade, ele quer emoção, ele quer cuidado, ele quer segurança, e isso se reflete em confiança. E se turismo rural e se turismo cultural juntos, nesse conjunto da mineridade e dessa essência mineira não transparecer isso para o turista, a gente não está fortalecendo. Então, fortalecer é isso também, olhar com cuidado, olhar o que a gente está levando para essas pessoas e como a gente está mostrando essa mineridade, essa ruralidade, esse fazer especial que Minas tem para fazer do nosso estado um estado cada vez mais forte no turismo e as pessoas, os visitantes, cada vez mais mineiros como nós. A última, só para eu agradecer, é só uma imagem. Obrigada, agradeço demais a vocês. Pode passar a última imagem, por favor? Isso. É o que eu desejo para todos vocês, para todos nós. Essas imagens são do norte de Minas. A gente pensa, né? O estado é tão grande. Sou eu tirando uma foto para a eternidade aí das pessoas. Obrigada, gente. Bem-vindos todos vocês. Parabéns, Jussara, uma excelente reflexão. Minas é, na essência, um jeito de ser e de viver. Minas do pão e queijo, Minas das expressões culturais, Minas do simbólico, Minas da ruralidade. Minas nos encanta. Ouviremos agora a painelista Andréa Roque. Boa tarde a todos, boa tarde, Jussara, é sempre bom falar junto com você, Regina, é um prazer, e a gente vai falar, a única mineira dessa mesa, como a gente falou, é a Jussara, então de mineralidade, vida mineira, quem tem que falar é ela. Nós falamos da admiração desse universo, eu sou aquela paulista apressada que faço o mercado acontecer dentro dessa lógica. Mas é muito interessante, eu sou aquela paulista apressada, mas eu vivi em Minas, né? Eu sou formada em Pinas e adentrei ao universo, eu sou uma engenheira agrônoma. Então, como se fala que a gente não consegue verificar o turismo rural sem a cultura, é impossível eu enxergar o turismo sem o rural. Então, é uma rede de fortalecimento. Eu vou pedir para eles apresentarem a minha apresentação, colocar aí na pauta, legal, por favor, vamos. E a gente também vai falar dessa rede, de algumas redes de fortalecimento e trazer Minas Gerais na pauta, né? E eu estava vendo sobre os 4 pilares, né, desse turismo, desse destino turismo inteligente, criativo, que o Check-in Minas está defendendo muito, que é a governança, a sustentabilidade, a inovação e a experiência. E a experiência, quando me perguntam como Brasil Rural, quando eu falo de turismo rural, se eu vou às regiões do sul de Minas, que é vender turismo rural, não, eu vendo Minas Rural. A gente vende o espírito do todo. A gente vende uma pousada de charme no centro de Tiradentes, e a gente não deixa de encontrar os cavalos e os queijos do interior. Então, é sempre bom a gente pensar sobre o destino. Eu estou fazendo aqui uso de uma Caminho para o Interior, que é uma marca de destino de rede. Por favor, vamos trocar. E para falar para vocês que eu vou falar sobre rede, né? Esse fortalecimento de rede, combinado com Jussara mentalmente, ela acaba com a imagem de rede e eu trago uma experiência de rede que a Brasil Rural fica. Então, me pergunto, bom, vou falar de mineralidade, mineirice, como eu vou fazer isso? Aí eu resolvi colocar ícones das mineirices dessa nova rede que surge no Brasil, que é uma rede de turismo rural, e a gente traz os mineiros dessa rede
para demonstrar, porque essa rede é uma rede de signatários que tem como base o bem receber, a responsabilidade nesse período de Covid. Nós vivemos um momento muito difícil, sempre nessa decisão do abrir e fechar. Então, nós nos reencontramos em rede e definimos pactos, compactuamos entre nós princípios que é o bem receber, tudo a ver com espaço, cultura e turismo e ruralidade mineira. A responsabilidade empresarial. Somos responsáveis dentro desse princípio. Estabelecer metas, né, da Agenda 2030, dos pactos signatários. O que nós, do turismo, o que nós, da sustentabilidade, da responsabilidade, podemos e nos localizamos nos ODS? O que nós podemos fazer? E aí nasce essa rede, que eu também concordo hoje, que a rede é um modelo de integração, é um modelo difícil, não é um modelo fácil, é um modelo que exige sabedoria, respeito, diminuir o ritmo e escutar o ritmo dos outros, mas no turismo é aquele modelo que permite aproveitar e usar o melhor do destino. Então, se eu estou falando do melhor do destino rural, dentro desse espírito, e Minas são muitas, espíritos de Minas também são muitos, nós temos que trazer alguns mineiros que validam esse processo de rede. Próxima. O que é o turismo rural consciente? Eu quero falar para vocês que é uma rede de empreendedores do turismo rural, que é de norte a sul do Brasil. Atualmente são 117 empreendedores, que vão empreendedores desde produtos, agricultores familiares, comunidades de base, como nós temos aí na Paraíba, até propriedades rurais de agro, como os Cavalos de Roraima, operadoras, agências, receptivos, pessoas consultores. Então, assim, é uma rede de elos que pensam em turismo diferente, com pactos signatários, que têm responsabilidades signatárias, e os mineiros vieram para essa rede dando essa cadência da mineralidade, trazendo a importância. Então, quando você pensa sobre Minas, e quando você pensa sobre Minas somos muitas mesmo, e você consegue administrar ao norte de Minas, ao sul de Minas, você entende que um destino de experiência, de inovação, com sustentabilidade, governança, tem que ter elos da cadeia muito forte, e esses elos têm que conversar entre si. Se me perguntarem hoje qual é o segredo, né, eu acredito que essa conversa é termos tempo para... E esse momento de pandemia nos fez... Tudo bem que nós estamos trabalhando muito aqui, né, em casa, mas esse momento de pandemia nos fez nos aproximarmos de uma forma muito interessante. Aí vem a inovação. No turismo rural, nós sempre trabalhamos muito no fio do bigode, como eu brinco. É um termo muito rural, né? Um termo muito de produção rural, que a gente tinha que se ver, que a gente tinha que se encontrar. E, olha, eu acho ótimo se ver, eu acho ótimo encontrar, não vejo a hora de poder fazer isso. Mas nós aprendemos que nós podemos conversar do norte ao sul do mundo. Na verdade, nós começamos para nos entendermos. Então, aproveitar esse momento difícil para nos escutarmos entre nós, para nos ouvirmos entre nós, e o Turismo Rural Consciente propõe isso. Por favor, troca para mim. Esse aqui, só dando um tema sobre... pulou uma tela, mas ok. A tela inicial falava sobre todos os pactos, agora vamos falar um pouquinho sobre os mineiros, né? Então, nós temos mineiros desde a Mantiqueira Mineira, pode mudar... Nós temos mineiros desde aqui de Bueno Brandão, nessa rede, pode trocar. E, na verdade, quando nós vamos ter que fazer uma adaptação. O que aconteceu? O meu computador é Apple, Keynote, e quando eu mandei para os meninos, transformou em PowerPoint e deve ter mudado. Então, a gente vai fazer uma adaptação dentro da apresentação, porque eu acho essa é a minha última tela.
Essa minha última tela pede foco, força e fé. É mais ou menos isso. Isso a gente consegue entender dentro do processo de turismo, que você tem que ter um foco. O nosso foco hoje é trazer o melhor dos destinos. Então, eu volto a repetir, a gente não vende turismo rural, a gente vende um destino de ruralidade, a gente vende a experiência rural, a gente vende a cultura, e a gente vende no melhor princípio do vender. Vender, entregar, doar, dar aquilo que nós temos. Só que não se engane, é um turismo rural, moderno, bem profissional e agora seguindo assim, é um turismo rural que tem que trazer governança, sustentabilidade, inovação, estratégia. E aí, gente, a gente precisa pensar sobre essa lógica de rede. Vamos ver o que vem aí. Vai ser uma surpresa para mim também. Vamos ver a próxima tela. Aí, ó, essa é a segunda. Vamos lá. Aqui é para me apresentar. Eu sou a Brasil Rural, como a Regina já me apresentou. Eu sou a Brasil Rural. Aqui está nas nossas mãos e nas mãos. Se há uma coisa que eu aprendi nas minhas andanças, é que vou aproveitar e lembrar, tem várias pessoas da rede, a Matula Mineira, vamos ver se eu consigo lembrar de cabeça. A Matula Mineira, que é um nome muito bom, usado por uma membra da rede também, que é a Planar. Matula é um termo tão mineiro que a minha vizinha, a dona Tunica, lá em Lavras, falava assim para mim: menina, você vai para a faculdade? Toma aqui a sua matula, e punha no lanche bolinhos de leite. Que coisa mais amorosa! Eu tenho mais de 30 anos de formada e lembro disso, e toda vez que vem um projeto Minas Gerais, Brasil Rural, eu faço questão de brindar com bolachinhas de leite, porque é algo dentro de uma matula mineira, é algo que nos traz muita emoção. Eu estou falando isso e estou lembrando as minhas emoções para lembrar também que nós estamos falando em produto de excelência, para lembrar também que nós estamos falando em produto de qualidade. Eu estou falando isso porque nós estamos aqui tentando trazer o melhor do turismo rural e cultural. E a gente pode trazer também o melhor do turismo rural e cultural dentro de uma lógica de inovação, que é uma rede. Eu acho que essa rede traz hoje o melhor. Tudo bem que eu estou demonstrando aqui uma rede de turismo rural, uma rede específica de segmento que traz hoje 5 empreendedores de Minas Gerais que se unem. Tem Serrinha também, tem a Fazenda Serrinha, tem a Planar, eu vou estar sem a cola da apresentação, tem consultoras também como a Mônica, que era do Sebrae Minas, que é aposentada hoje, tem um amor especial pelo turismo rural. Então, nós estamos trabalhando com esse espírito mineiro dentro de uma rede que se constrói, e isso é importante para nós dos outros estados, dos paulistas, que são rápidos, os roraimenses, que são mais duros na forma de negócio, e a gente traz aqui os gaúchos, que vêm com toda uma afetividade de Porto Alegre rural. Eu acho que isso, gente, indica uma coisa: que se uma rede nacional de turismo rural tem que respeitar e valorizar valores de todo um país, imagina uma rede estadual de turismo que seja rural. Eu vou usar a terminologia rural porque é a minha terminologia, mas sem esquecer do ecoturismo, sem esquecer da aventura, sem esquecer do turismo de luxo. Ou seja, o meu turista rural ele é muito específico, porém o turista da ecoturismo ele é muito específico, mas eu nunca vi ninguém negar a noite de um dia de aventura, de campo, de ecoturismo, de bike, ir para um restaurante rural e comer o melhor da gastronomia típica. Então, gente, eu acho que na rede e na mineralidade que a gente vive, a gente tem que apresentar a sabedoria de inovar com experiências, lembrando
que a outra coisa que eu não posso esquecer de falar, vindo na memória, eu hoje mantenho um novo discurso, e não é mudando o meu discurso, mas é acrescentando. Há 30 anos atrás eu dizia que o proprietário rural aberto ao turismo rural era um proprietário que estava expondo o seu lado mineiro de ser. Hoje, depois de 30 anos, eu falo que esse mesmo proprietário, essa mesma proprietária, tem uma aptidão incrível para ser um preservacionista, e é por isso que eu coloco nessa rede de experiências as RPPNs, que são as reservas particulares, e isso aí a gente tem que trazer. E só lembrar uma coisa, Caraça é a RPPN mais famosa do Ministério do Meio Ambiente. Estava ontem com uma live com eles, mas nós temos tantas RPPNs de produtores rurais que eu aposto nessa mineirice com ruralidade, cultura, educação e preservação também. De memória, assim se foi. Espero que eu tenha conseguido. Espero que eu tenha conseguido bravamente. Parabéns, Andréa. Meu carinho pelos produtos mineiros. Foi maravilhoso você falar do fortalecimento de rede, de negócios. O século XXI é o século do empreendedorismo coletivo. E a rede precisa ser um espaço de inovação, sabedoria, respeito e o lugar de colocar o melhor do destino rural em rede, com foco, força e fé. Abriremos agora para a interação com o chat e entre os painelistas. E já chegaram algumas perguntas bem interessantes aqui para vocês. Quem quiser começar, é uma pergunta do Vinícius. Como a expansão dos centros urbanos afeta o turismo rural? Tanto pela oferta quanto pela demanda. Vocês preferem já falar 1 minuto sobre isso, ou 2 minutos e para a segunda, ou já fala a segunda? André, eu até coloquei para você no seu privado, você pode ver as perguntas e já ir respondendo. A segunda pergunta é de Natália. Como as diferentes mineridades podem gerar diferentes posicionamentos de mercado para cada região do estado? E tem uma terceira pergunta de Natália. Como pequenos produtores podem se preparar para entrar no mercado de turismo rural? A rede de turismo rural consciente é um caminho para iniciar? Maravilha, as 3 perguntas. Dá para a gente bater um papo maravilhoso. André, se você olhar no seu privado, no seu WhatsApp, eu coloquei as perguntas. E aí vocês vão falando para a gente. Jussara, você pode começar? Posso. Vamos começar com essa pergunta, né, da expansão dos centros urbanos e o impacto disso no turismo rural, tanto do ponto de vista da oferta quanto do ponto de vista da demanda. Essa pergunta do Vinícius é praticamente uma outra aula, né? Uma outra discussão, né? Assim, mas é muito legal, porque eu acho que a gente tem aí reflexões muito interessantes a fazer. É claro que a expansão dos centros urbanos e o afastamento do mundo rural, né, ao longo do tempo, fez com que o turismo rural surgisse, inclusive, né? Assim, quando a gente começa a estudar, e eu lembro, a Andréa fala aí, né? Ela estudou aqui em Lavras, eu lembro perfeitamente, acho que nós duas somos, junto com a dona Suzana, aqui de Minas, não vou falar assim, mas nós somos estudiosas mais, né, consistentes, digamos assim, do turismo rural nesse país, porque a gente, desde cedo a gente está, né, eu conversava com a André, ela estava lá na Universidade de Lavras, né, a gente começou as experiências nos destinos e a gente via como que a movimentação, né, surgia tanto do ponto de vista da necessidade de estruturar um destino que era rural, de um início de demanda que já começava a surgir. E por que essa demanda surgia? Que era exatamente a necessidade de, depois de tanto tempo de industrialização, de expansão urbana, de
fluxo urbano intenso, né, do interior para as capitais, principalmente, a necessidade de contato com o rural, com a natureza, com os saberes, as tradições, vai fazendo com que as pessoas voltem para a atividade e encontrem no turismo rural uma expressão até da sua memória afetiva, né? Então, a expansão dos centros urbanos ele favorece isso também. Eu preciso de um lugar para respirar. Isso faz muito parte hoje de uma coisa que a gente chama de turismo regenerativo, né? Onde a gente não quer mais só sustentar, a gente quer regenerar nós próprios e aquele lugar onde a gente visita. Isso é muito novo no mundo inteiro, a gente já tem alguns poucos empreendimentos no Brasil fazendo isso, mas nós queremos regenerar essa nossa essência. E aí a gente procura. Então, do ponto de vista da demanda, quanto mais atividade a gente tiver no meio rural, melhor. Do ponto de vista da oferta, a estrutura ela vai seguindo todo esse conjunto de valores aí dos novos empreendimentos, do que vai bater na segunda pergunta, que é do posicionamento, como é que eu me posiciono, o que eu ofereço, para quem eu ofereço, qual é meu diferencial, quem é meu cliente, eu conheço meu cliente, né? Então, aí esses modelos de negócios que vão surgindo, né, eles também vão respondendo a diferentes demandas. A gente não pode esquecer que a gente tem no Brasil, eu sempre falo isso, uma trajetória no turismo de criar experiências a partir só da oferta. E a gente tem que criar as experiências contrapondo oferta e demanda. O que meu cliente quer, né? Então, vamos ouvir um pouquinho, tem 2 minutos para a Andréia. Legal, vamos lá, vamos, Andréia. Desculpa, empolguei. Foi ótimo. Eu acho assim, exatamente os centros urbanos fizeram com que os núcleos rurais se fortalecerem dentro do turismo. Então, efetivamente, o nosso público demandante é esse ser urbano que trabalha muito. E foi interessante dizer que, nesse período de pandemia, foi engraçado que o turismo rural se estabelece de uma forma, nós paramos por uma questão mundial de perigo, mas nós, como turismo, mas continuamos como produtores rurais, vendendo queijo, doces, bolinhos, e vendendo para o mailing dos nossos turistas. Então, eu vi muito em Minas Gerais, eu vi muito nesse país inteiro, para o turismo rural vendendo produtos da roça, entregando em casa, nos centros urbanos. Então, essa relação urbano-rural se constituiu de uma forma... Então, o turismo rural não parou, não o turismo, o rural do turismo, né? A ruralidade. Outra coisa que eu vejo, assim, a segunda pergunta sobre as regiões, eu, como Brasil Rural, participei da rodada de negócios da Check-in Minas. E participei porque a Brasil Rural está parada, né? Como operadora que faz network corporativo, trazendo gente para cá e benchmarking para lá. E eu falei, bom, então eu vou fazer catálogo novo, regenerativo. E fui para o check-in e eu vi uma coisa interessante. Eu vi muitas minas, de fato, com identidade. Então, o que eu vejo hoje, o amadurecimento de destino, é identidade defendida. Minas são muitas, identidades são muitas. Quando você conversa com alguém do norte de Minas, quando você conversa com alguém da Mantiqueira Mineira, quando você conversa com alguém do sul de Minas, dessas regiões de Patrocínio, de Patos de Minas, dos cafés especiais, das cachaças, você vê eles com uma identidade muito bem estabelecida. Isso, para mim, é o grande segredo, é essa identidade local. E eu acho que sim, eu acho que a rede de turismo rural consciente, ela nasceu da dor. O ser humano aprende pelo amor e pela dor, né? Nasceu da dor de empresários rurais estarem muito assustados com esse novo mundo, e nós nos reunimos, e acho que sim, acho que é um caminho que transforma produtos tão diferentes como as comunidades da Paraíba, aos pampas, aos fazendeiros do Rio Grande do Sul, aos pequenos proprietários dos destinos culturais de Minas, transforma num fluxo de informação. Hoje, o que nós temos de melhor, toda segunda-feira, nós temos o Roda pelo Mundo, que todo mundo conta o que está acontecendo na Covid, como Covid, né? Isso é interessante. Então,
Eu vejo, sim, a rede de turismo rural consciente, algo que eu, com muito carinho, olho e acredito como faz muito tempo que eu não acreditava em algo. Eu acho... Regina, tem tempo para falar um pouquinho disso, dessa terceira pergunta? Não estou ouvindo. Está sem som. É. Então vai falando. Não, Pode? Pode. Porque... Tá, então vou lá, porque eu não estou ouvindo a Regina, ela está sem som para mim. Então, já estamos em 16h20, tem que ser 1 minuto só. 1 minuto. Eu queria falar em 1 minuto, então. Eu acho que a gente tem para o empreendedor, né, que quer tanto se posicionar e quer entrar no mercado do turismo rural, né, quer fazer... Eu acho que a rede é o caminho, né? Assim, eu quero falar disso, assim, independente, né, a rede turismo rural consciente é maravilhosa, é uma iniciativa super incrível, assim, que, né, para conectar, e surge nesse momento, como a Andréia já falou aí. E agora eu dou uma outra dica que eu acho que, assim, para ele entrar no mercado, é ele pensar em rede, assim, e a rede está que está do lado dele também. Qual é o empreendedor que está do meu lado, que nós podemos nos apoiar e nos fortalecer, e como nós vamos buscar uma preparação adequada para entender o mercado e nos lançar nele com responsabilidade, para a gente ter o benefício que a gente quer e o nosso cliente mais ainda. Então, eu queria falar que a rede pode estar muito próxima, e a gente vive no mundo de rede das redes, né, Andréia? Então, várias pequenas redes podem estar dentro da rede Brasil Rural Consciente, e eu acho que isso só vai ser bonito de ver crescer. Era isso. Então, as painelistas, o nosso agradecimento. Agradecimentos ao Sebrae Minas e toda a equipe dos bastidores que nos acompanharam, nos apoiaram. Agradecer aos internautas que também estiveram conosco neste painel. Desejamos saúde e sucesso para vocês e fiquem com Deus. Acompanhe a Check-in Minas, que está maravilhosa. Obrigada. Tchau, obrigada. Bom ver você. Deu para ver que Minas Gerais tem o espírito rural, não é mesmo? O seu município já recebe turistas em busca de ruralidade ou tem uma tradição rural? Conta pra gente nas redes sociais. É só utilizar as hashtags #CheckMinas, Sebrae Minas. Depois dessa discussão sobre turismo rural, que tal escolher a sua próxima viagem no Faça Seu Check-in? Lembre-se que todas as empresas expositoras do Faça Seu Check-in são pequenos negócios mineiros, ofertando diversas experiências para que você possa vivenciar Minas Gerais do jeito que você mais gosta. Vamos conferir rapidamente alguns vídeos institucionais do Sebrae Minas e de parceiros.